Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando para a nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Diretamente de Aracaju. Bem-vindo, Gilva. Bem-vindo, Neto. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Joana. Bom dia, Gilva. Bom dia, Eli. Bom dia, meu povo. Vamos chegando para a nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser uma live muito abençoada, hein? Se preparem. Meus equipes mundiais que querem chegar a Get, esta é a live, hein? Bem-vindo, Mariano. Bem-vindo, Matiel. Bom dia, bom dia, bom dia, Morena. Bem-vinda, Suzana Rosendo. Tô na sua terra ainda, Suzana. Já tem 3 dias que eu não te vejo. Tô morrendo de saudades. Bem-vinda, Bill. Bem-vinda, galerinha. Bem-vinda, Dália. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aline, aperta o sinalzinho demais aí pra mim, Aline. Já que você tá animada, a live hoje vai ser muito abençoada. Depois aperta o sinalzinho demais aí pra mim. 7 horas em ponto. Hoje eu estou de Liftoff, ó. 1 litrão de Liftoff. 1 litraço de Liftoff. Se prepare, porque hoje nós vamos ter uma das histórias mais incríveis. Deixa eu agora adicionar a Aline aqui, por favor. Aqui. Aline, tô mandando um convite aí pra você. Vai se arrumando. Vamos falar um pouquinho aqui. A gente tem primeiro, começa a nossa live com esse louvor maravilhoso, né? Falando da bondade de Deus. Geralmente a gente vê o Isaías Assad cantando, hoje a gente viu Pedras Vivas, mas a letra é maravilhosa. Eu não sei você, hoje eu estou em Sergipe, já fui caminhar aqui, aí vendo o sol nascer no rio, não no mar, como eu vejo quase todos os dias da minha vida. E um resplendor maravilhoso ali. Aí a gente vê aquele monte de passarinho cantando, o barulho da água. Aí sim, a gente lembra da bondade de Deus. Mas eu quero dizer uma coisinha para você hoje, para a gente começar essa live com o pé direito. O meu convite para você é que você não sonhe sozinho. E eu quero pegar um versículo bíblico que fala muito disso para a gente. Está no livro, hoje eu vou usar a Bíblia aqui do meu celular, que eu não trouxe a minha Bíblia impressa. E diz o seguinte, Efésios 3:20. A carta que Paulo escreveu para a igreja lá de Éfeso. Diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, vou repetir, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Os sonhos de Deus são muito maiores que os seus, você não tem ideia. E o texto continua, segundo o seu poder que em nós opera. E o que isso quer dizer para mim e para você nessa manhã de hoje, manhã única? Essa data não volta, 9 de junho de 2025. É só hoje, tem que aproveitar, né? Não pode ser mais um dia, mais uma live. Eu quero fazer um convite para você hoje, nessa manhã. Eu queria que você entendesse a importância que tem de você incluir logo de manhã, quando você acorda, pôr o pé no chão, já incluir Deus nos seus sonhos e nos seus planos diários. Às vezes a gente pensa 3.000 coisas para fazer, mas não inclui Deus ali, não pede sabedoria para Ele, como é que você vai atuar, como é que você vai falar com um prospecto novo, como você vai falar em função do desentendimento que você teve com o seu marido ou com sua esposa logo de manhã. Muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente tenta sonhar sozinho, né? A gente não consulta Deus, a gente não depende de Deus para que o nosso sonho se realize. E o que é isso? Isso pode levar a gente para caminhos inseguros, para caminhos que a gente não quer. Às vezes até Deus abre as oportunidades, abre as portas, mas a gente segue o caminho errado. Então, eu não sei qual é o seu tipo de sonho.
Não sei se seus sonhos são materiais, são sonhos espirituais. Uma coisa eu quero te lembrar nesta manhã de hoje. É essencial, é fundamental. É muito importante que qualquer sonho seu, Deus é poderoso para transformar a sua vida. Em qualquer área. E não importa a área. Ah, eu estou passando dificuldade nas finanças. Deus é poderoso. Estou passando no relacionamento com a esposa e com o esposo. Deus é poderoso. Na saúde, profissionalmente, em qualquer área. Eu quero ir finalizando dizendo para você, Deus ele não está alheio, né, à nossa vida financeira ou a qualquer área da nossa vida. Mas ele sim, ele quer participar. Desde que você abra as portas, desde que você dê permissão. Mas tudo que a gente faz de manhã, eu não sei como é você, mas eu falo assim, Senhor, estou entregando meu dia nas tuas mãos, seja feita a vossa vontade. Me dê paciência, persistência, determinação. Não deixa eu desistir dos meus sonhos, que eu possa ser melhor hoje do que ontem. Mas é importante que você tenha esse entendimento aí. Porque quando Deus ele dá um propósito para mim ou para você, e coloca isso no nosso coração, anota aí. Ele também dá a provisão necessária. Às vezes, não é recebe a provisão para depois você entrar no processo. Não. Primeiro você entra no processo e a provisão vai aparecer no caminho. Aquela galerinha que saiu lá do Egito para ir para a Terra Prometida, eles não receberam o maná primeiro, não. A nuvem não apareceu para guiar eles antes, não. Foi no processo, foi no caminho. Então eu quero dizer para você aqui, para a gente finalizando, que a fé, ela é muito importante, ela é essencial. E confiar em Deus, mesmo sabendo que Ele vai prover no tempo certo, não no nosso tempo. O meu tempo é um, o seu tempo é outro, mas o tempo de Deus é sempre o tempo certo. Eu sei que às vezes a gente não para pensar, mas você sabia que muitos milagres eles só acontecem quando a gente confia verdadeiramente em Deus? Mesmo diante das circunstâncias, quando está tudo dando errado, quando nada acontece do jeito que a gente imagina, naquele momento é que a gente tem fé e coragem. Da mesma forma que Deus falou para Josué, fé e corajoso. Ser forte e corajoso. A gente precisa ser forte e corajoso, ter fé, confiar, né? Independente do que a gente está vivendo, independente das circunstâncias que estão acontecendo. O desafio, sabe qual que é o desafio final mesmo? É a gente crer, sabendo que os sonhos de Deus, se os nossos sonhos estão alinhados com o dele, a gente vai conseguir realizar tudo. Às vezes vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas os sonhos de Deus vão realizar. O tempo dele que é o tempo perfeito. E eu quero finalizar com uma frase do pastor Júnior Rostirola, onde ele diz o seguinte, que não limite Deus em seus sonhos. Coloque ele ali, na verdade, quando você for fazer alguma coisa, vou jogar na Mega Sena. Até nessa hora, fala assim, Deus, me ajude a escolher os números corretos aqui, por favor. Eu não sei, pode ser que ele vai te dar uma forcinha ali. Beleza? Galera, hoje estou animado. Estou em Sergipe desde quinta-feira. Só que eu fiz 2 primeiras linhas novas. Eu estou entusiasmadíssimo. Depois que eu vi um vídeo da Aline, eu falei assim, vou começar a recrutar agora. Já está na hora. Hoje é a nossa live de número 1340. A maioria das lives estão no YouTube. E a gente sempre começa com a frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para a Aline. E a frase do dia, ela diz o seguinte, tem tudo a ver com segunda-feira. Acho que devia começar toda segunda-feira com essa mesma frase. Devia repetir ela sempre. A frase do dia diz o seguinte, quem você é hoje já é o suficiente para começar. Vou repetir. Quem você é hoje, com o celular que você tem, na cidade que você mora, com a quantidade de seguidores que você tem, do jeitinho que você é aí, você já é o suficiente para começar. Não espere amanhã, não espere terça, não espere o mês de julho, não espere depois da extravaganza. Comece agora. Hoje nós temos ela aqui pela primeira vez na nossa live, membro da equipe de expansão global. A Herbalife não reconheceu ainda, mas já está totalmente qualificada. Aline Soares e Guto Frois. Se prepare, porque a live de hoje vai ser uma live muito abençoada. Aline, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já aproveita e fala pra gente aí quando a Herbalife apareceu na sua vida. Depois eu vou comentar que eu já tive no seu espaço algumas vezes. Já fui em 2 espaços seu, inclusive. Fala pra gente quando a Herbalife apareceu na sua vida. Quais eram as maiores satisfações sua, as satisfações de Guto na época? Com você. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu já estou aqui com papel e caneta para anotar tudo. Bom dia, galera! Que alegria amanhecer na presença de Deus, né? E nessa live tão especial aqui, com uma pessoa que fez muita referência na nossa vida lá no começo, né, Wellington? Então, assim, eu sou muito grata. Você falou a primeira vez na nossa live como Get, porque como Ortimer eu já fiz live com você como lá. Get? Desculpa, como Das Get? Como Get? primeiras Como lives. Get? E tô
eu tô entusiasmada ao extremo, né? Eu já visualizava isso. Olha aqui, gente, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui faz parte da minha rotina há 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, e é visualizar todos os dias a sua meta, né? Bom, então, eu sou fisioterapeuta de formação, estudei bastante, Wellington, fiz 2 pós-graduação, fiz um mestrado na área da saúde, e assim, investi, né? Investi muito em estudo, porque eu sou de uma família, assim, muito amorosa, muito cuidadosa. E meus pais sempre falaram, estuda, né? Porque a gente quer o melhor para você. Então a gente sempre fala assim, eu trabalho para dar estudo para meus filhos. Não tem umas frases assim que a mãe fala, né? Hoje eu sou mãe, entendo. Então meu pai eles sempre se esforçaram muito para dar estudo e me deram estudo. Eu tenho, né? Tenho a minha profissão, porém eu estava assim estudando cada vez mais, para ver se quanto mais eu estudasse, mais eu ganhava dinheiro. E aí a gente vai vendo que a realidade não é essa, né? Eu entrei para o mercado de trabalho como fisioterapeuta, fui ter clínica, fiz tudo dentro da fisioterapia que você imaginar, dei aula, né? Trabalhei, tive a minha fisio, trabalhei para os outros, trabalhei na PAI, e eu estava extremamente insatisfeita porque eu estudava e não melhorava, né? Ficava sempre naquilo ali, não saía, e 15 anos já tinham se passado, eu estava com 90 quilos, né? Então eu estava 25 quilos acima do meu peso. E assim, cansada, com uma criança de 4 anos que eu não dava conta de brincar direito, porque, né, a criança você tem que correr e eu com aquele peso, dando aula, falando de saúde, mas daquele momento. E aí eu conheci a Herbalife nesse momento, uma amiga minha. Tinha eliminado 10 quilos e eu tive coincidência. O Guto passou no concurso, a gente foi morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela era de Dourados, minha amiga lá do Mato Grosso do Sul também, e estava em Campo Grande, e estava morando a 2 quadras da onde eu morei. Então ela me convidou para ir no espaço. Ai, que legal, você tá aqui, eu também tô. A gente se encontrou e eu fui no espaço dela. Tomei shake e em uma semana eu emagreci 2 quilos, eu e o Guto, entre o Natal e o Ano Novo, ela abriu o Uau! espaço dela. Aham. Entre o Natal e o Ano Novo, ela abriu o espaço, a gente foi. E eu emagreci 2 quilos, o Guto também. E a gente gostou muito do produto. Eu falei, amiga, agora vai, né? Aquele negócio do agora vai. E assim foi. Eu, naquela segunda semana, emagrecendo de novo. E essa minha amiga, foi minha primeira patrocinadora, né? Tenho muita gratidão por ela. Os presidentes dela, que era a Lilian e o Alexandre, estavam indo embora para os Estados Unidos. E ela falou para mim assim, Aline, eu não sei apresentar negócio. Ela sabia bater um shake, sabia tocar o espaço de forma exemplar, mas ela tinha insegurança de apresentar um negócio. E aí ela falou assim: vocês podem me ajudar? O Alexandre vai vir aqui e vai a fazer algumas apresentações para eu assistir, como se fosse um teatro. E eu, bobinha, né? Você pode me ajudar? Fui lá. Quando eu cheguei lá, o Alexandre nos apresentou, eu e o Guto, a gente estava de férias naquela época, comecinho de ano, né? Ele ainda estava de férias do trabalho dele, o Guto é servidor público federal do TRT, né? E a gente foi, o Alexandre apresentou, e no final eu falei, onde que eu assino, né? E o Guto, não, calma, como é que vai ser? Você não tem experiência? Eu falei, eu não tenho experiência com vendas, né? Como é que vai ser? Aí ele falou assim, não precisa ter medo, porque o máximo que vai acontecer é você tomar todos os produtos e emagrecer os 20 quilos que você falou que quer emagrecer. Esse Guto não é bobo, não, viu? Então, o Alexandre falou isso, né? Aí a gente ficou meio assim, mas enfim, começamos, fomos no STS, vimos que seria interessante nos tornar supervisor, né? Logo de começo. Então a gente comprou e vendeu em uma semana 1.000 pontos, comprou mais 1.000 pontos e vendeu em uma semana. Na época era 4.000 pontos, em 40 dias nós fizemos a supervisão. Na época de 4.000 pontos, se fosse hoje em 20 dias, né? Porque a gente comprava e vendia. E assim foi, a gente cresceu, foi uma fase muito boa. Você conheceu o nosso primeiro espaço. Eu fiquei no espaço dessa minha patrocinadora 3 Eu fui em meses. 2 espaços teus, não fui? Você foi numa casa amarela grande que eu tinha, um Eu fui, espaço, ou eu só foi fui. no O segundo que tijolinho? eu fui foi numa casa que era de tijolinho, de assim, que aí. Não, não, você só foi nesse. Esse foi meu primeiro Esse foi espaço, o uma primeiro? salinha bem Esse não foi o pequenininha. segundo, não? Não, eu fiquei na minha patrocinadora 3 meses, que era um espacinho no centro, mas não era meu, era dela, da Aline. Era um espacinho no centro, numa escadinha assim, do lado acho que era
Ah, era de alguma justiça, não sei se era federal, enfim. Mas ali eu fiquei só 3 meses com ela e eu fui para o espaço caseiro, que tinha muito a ver comigo, o espaço caseiro, né? Porque eu tinha o meu filho. Uma das coisas que eu queria era ficar perto dele, porque eu dava aula e trabalhava como fisioterapeuta. E estudava, né? Então eu quase não via meu filho. Ficava assim, o Guto sempre foi muito de buscar, levar, buscar. E aí depois que eu entrei para Herbalife, e aí é que a gente teve um espaço caseiro. Ele se envolveu, ele ficava no espaço com a gente. Então, assim, foi para mim uma das insatisfações também era essa, porque eu queria, ele é o meu único filho, né? Então eu queria mais tempo com ele, queria ver ele. Às vezes eu via ele, fazia ele dormir e ia para a faculdade à noite, né? Então, uma das coisas que me tocou muito no Herbalife é isso. Talvez não, a gente trabalha muito, a gente, né? Eu não vou dizer que eu fico com ele o tempo inteiro, mas o espaço caseiro me possibilita. Ele chega da escola, vem me dar um beijo. Se eu não tô fazendo nada ali, a gente senta, conversa. Tem dia que eu pego a bola de vôlei aqui no espaço, falo, vamos bater um vôlei, que ele gosta de vôlei. Aí a gente fica batendo aqui. Então, assim, é bem diferente. Então, foi uma das coisas que me atraiu o espaço caseiro. E nessa época, eu saí do espaço da minha patrocinadora também, que eu dividi um turno com ela. Fui para o meu espaço que você conheceu, um espaço muito pequenininho. Não sei se você lembra, bem pequeno. Era uma salinha. Ali eu improvisei tudo. A minha pia, meu pai que montou para mim. Era uma mesa de madeira, a gente comprou. Ele puxou o encanamento, pôs uma Eu pia e era lembro. uma bacia de. Sabe aquelas bacias de cesto de roupa de silicone? Então, ele grudou a bacia, ligou embaixo, a gente puxou a mangueirinha. Aí eu fiz a mangueirinha de chuveiro, eu fiz o acabamento, porque eu cortei, né, aquela bacia para ela ficar sem as alças e fiz o acabamento da mangueirinha. Tava muito improvisado o meu espaço. Mas assim, era muito aconchegante, tanto é que ali dentro era uma salinha muito pequena, o pessoal sentava no chão. Ali dentro a gente atendeu 20 pessoas, não tinha onde ficar. E aí a gente expandiu. Em menos de um ano a gente cresceu dentro desse espaço. E aí na frente eu orava muito e eu falava assim: Deus, larga a tenda, né? Porque tá ficando pequeno. E a gente queria uma coisa que fosse ali perto. E a casa da frente estava para alugar desde quando a gente entrou nessa casa. E a gente foi para essa casa era muito grande, era uma casa de esquina amarela gigante, meu espaço ficou lindo. Então esse meu segundo espaço em Campo Grande, a gente chegou a bater 50 a mais lá, no Uau. espaço caseiro, que foi quando eu fiz a live com você, a gente estava Foi. nesse espaço. É, Aline, sabe o que é interessante, galera? Que muita gente às vezes não está ligando, mas a foto da Aline, do resultado de antes e depois, já rodou esse Brasil milhares e milhares de vezes. Eu mesmo sempre usei o resultado da Aline e ela tem vários resultados de antes e depois. Inclusive, Aline, depois se você puder mandar um resultado seu de antes e depois, para a gente colocar lá no tá, canal do Telegram, porque sim. eu já durante muitos anos usei o seu resultado, foi fundamental para É, isso. Aline, vamos lá. Vamos começar a trabalhar aqui agora. Acho que tem muita gente precisando desse conteúdo aqui, porque às vezes as pessoas acham que as coisas não acontecem é porque elas têm que fazer coisas totalmente diferentes. Mas esquece que tem uma trajetória no caminho e é fácil as pessoas olharem para vocês hoje, espaço legal, morando em outra cidade, admiram em função das conquistas de vocês, mas eu acredito que nesse caminho teve desafios. Se você puder escolher assim, o maior desafio que você teve aqui, qual foi e como superou? Olha, meu maior desafio. Aqui eu tô falando para as pessoas da Herbalife, foi que quando eu entrei na Herbalife, eu entrei muito forte e eu não fiz mais fisioterapia, né? Eu entrei com tudo. Eu parei na verdade, eu estava mudando de cidade para Campo Grande, então eu cheguei em Campo Grande, já conheci a Herbalife e não voltei para fisioterapia. A gente teve uma transformação de vida quando esse espaço estava 50 a mais, veio pandemia. Não foi desafio, quer dizer, foi um desafio, mas não foi o maior. Na pandemia, a gente continuou trabalhando, foi fazer delivery. Graças a Deus, a gente é muito cliente, então a gente atendeu muito cliente. Não deixamos de ser ativo na Herbalife, mas assim, trabalhamos muito, tudo bem. Quando voltou a pandemia, a gente voltou muito forte. Por quê? Porque como nós conseguimos manter o espaço, que a gente, né, infelizmente, perdeu muitos espaços da nossa equipe, a gente estava começando a construir esse momento de Get em pré-pandemia. E quando passou a pandemia, a gente voltou forte em espaço, então a gente voltou com o espaço muito forte, mas a gente teve um mover de Deus na nossa vida da gente
tentar mesmo, né? O meu filho, ele é ginasta e teve um convite para vir para São Paulo para representar o Esporte Clube Pinheiros, que é um clube muito grande que tem aqui. É um dos maiores clubes hoje do Brasil em ginástica e a gente veio para São Paulo. Então, essa transição de vir para cá foi uma atitude muito bem pensada nossa, de coração a gente veio assim muito aberto para São Paulo. Chegamos aqui, ficamos apaixonados. A gente não gostava de São Paulo, porque a gente chegava, aquele trânsito de gente, como que pode alguém morar aqui? E quando a gente chegou, Deus colocou alguma coisa nos nossos olhos que a gente chegou amando São Paulo, né? Então a gente gosta muito daqui, a gente se adaptou muito fácil. Conhecemos um espaço abençoado aqui, que depois se tornou nosso espaço, mas a princípio foi o espaço que a gente começou a frequentar. E nesse momento, Wellington, foi meu principal desafio, porque chegar em São Paulo reconstruindo, eu não tinha muita equipe, eu tinha muitos clientes lá, mas não tinha muita equipe. Então eu não tinha royalties, não tinha bônus, né? Diferença de atacado era pouco, eu tinha um cliente e outro comprando, mas quando a gente chegou aqui, a gente se deu de cara com parar de ser ativo na Herbalife. Uma coisa que, para mim, estava resolvido, porque a gente escolheu e eu sabia que isso ia acontecer durante um tempo, até eu me adaptar, porque eu não me adaptei muito ao modelo online. Eu vejo e admiro quando você faz live com as meninas que fazem esse trabalho online, né? Trabalho com Herbalife online. Eu acho isso maravilhoso, mas eu não sei, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de casa cheia. E para mim foi um baque muito grande. Eu não falo, eu nunca tive entendimento do que é uma depressão, do que é, mas eu acho que nessa época, eu acredito que eu fiquei muito mal, porque eu tive que. Eu fiquei sem um espaço, eu não consegui desenvolver online, até tentei, mas eu fiquei muito mal, né? Assim, em sentimento, foi bem numa época que os meus presidentes também ficaram. Foi muito difícil para eles. Eu vim para São Paulo em janeiro. A gente teve a perda do Eros, né, do filhinho dos nossos presidentes, em fevereiro. E isso mexeu muito comigo, muito mesmo, a perda do Eros. E então, assim, juntou um monte de coisa e eu fiquei muito mentalmente abalada. E nesse momento eu tive que voltar para o mercado tradicional. Então, para Eu nem mim, isso sabia disso. é para mim, isso, Wellington, foi assim umas coisas mais difíceis de aceitar, voltar pro tradicional. Porque eu sei do poder da Herbalife, da empresa, mas assim, às vezes, gente, a gente passa por momentos e a gente tem que recalcular a rota. GPS, né? Recalculando rota. Então, para a gente ficar. Eu falei assim, Guto, eu quero abrir espaço. A gente já estava uns 3, 4 meses aqui. E eu falei assim, eu não consigo online. Eu amo espaço, isso é vida para mim, é propósito. Eu não posso ficar longe do meu propósito, né? Eu sei que Deus tem isso para mim. A gente busca muito a Deus, a gente, né? Nós somos cristãos e eu falei assim, eu não quero ficar assim. Eu sei que eu tenho um propósito. Meu propósito está dentro do espaço também. E nessa época foi muito difícil, porque o Guto falou assim, tudo bem. Só que para você fazer Herbalife, você vai ter que voltar para o mercado tradicional. Vou chorar, gente. Porque foi um baque, porque eu não me imaginava voltando, né? E eu falei, cara, para eu fazer Herbalife, eu vou trabalhar com outra coisa. Então foi uma época que o dinheiro da outra coisa me permitiu fazer e cumprir meu propósito. Foi difícil? Foi. Foram 2 anos, Wellington, aqui em São Paulo. No meu primeiro ano, eu trabalhei no HCore e, assim, trabalhos abençoados que Deus me deu, sabe? Abençoados mesmo. Porque trabalhos de gestão, trabalhos, assim, eu tenho MBA em gestão e ergonomia, uma área da fisioterapia que paga bem. Então eu fui pro HCore, trabalhei um ano no HCore, depois eu achei um trabalho pertinho aqui de onde eu tô, 15 minutos, porque aqui em São Paulo a gente pensa muito nisso, né? Tempo de trânsito. Então, assim, lá no HCore eu trabalhava de manhã, vinha correndo, chegava no espaço 1 hora da tarde. Então ainda pegava umas clientes ali. Aí depois eu consegui esse espaço que eu trabalhava 2 dias. Presencial e 3 de home. Então, eu fiz um escritóriozinho aqui. Então, eu conseguia, na hora do almoço, estar aqui com as clientes, mas eu estava trabalhando, né? Então, mas aquilo ali, todo mundo, as minhas clientes eram maravilhosas, porque todas elas sabiam do meu coração. Então, todas elas sabiam que eu queria estar com elas. Eu, gente, tem que voltar com o meu horário de almoço, eu tenho que trabalhar lá. Mas todo mundo via, eu falava assim, meu sonho, eu falava, meu sonho é, quanto mais rápido possível, voltar para Herbalife. E eu escrevi isso atrás do meu
tenho os meus sonhos e atrás eu coloquei até dezembro eu quero sair do tradicional o ano passado. Então, eu coloquei lá minha meta. Eu estava numa empresa ótima, um gestor maravilhoso, colegas legais, 15 minutos da minha casa. Eu ia presencial 2 vezes na semana, mas Deus sabia do meu coração, né? E eu orando e eu trabalhando, porque daí, esse foi, assim, só para resumir, porque eu acho que a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, mas o maior desafio foi ter que voltar para o mercado tradicional para poder conseguir fazer Herbalife. E aí, graças a Deus, depois de Bogotá, eu voltei. A minha meta era sair do tradicional até dezembro. Quando eu voltei de Bogotá em junho, dia 2 de julho, meu chefe me chamou e falou: Aline, eu não sei por quê, mas eu vou ter que te demitir. Graças a Deus. Se você perguntar para ele, eu pulava, eu abraçava, eu falava, eu sei que você vai ter que me demitir, porque esse é o propósito. Ele olhou para mim assim e falou, eu nunca vi alguém reagir assim a uma demissão. Eu falei assim, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do meu coração. E eu não queria pedir demissão também, claro, eu ia, né? Porque minha meta era até dezembro, tá no mercado tradicional, né? Mas assim, foi muito incrível. E a partir de junho do ano passado, julho, vai fazer um ano, né? Eu voltei a fazer Herbalife, eu sou outra Aline, as clientes do espaço falam, Aline, meu Deus do céu, onde estava, né? Porque era aquela coisa, eu muito grata por Deus ter me dado 2 empregos incríveis aqui enquanto eu precisei, mas Deus tinha um tempo e eu sabia que Deus tinha um tempo. Mas assim, meu principal desafio foi esse, Wellington. Então, assim, Aline, pessoal deixa que eu está falar aqui uma na coisa. live, é isso, gente. Eu, eu já fui lá no seu espaço, você já esteve aqui na live como equipe mundial. Agora a gente tem uma outra Aline, né? Guest agora e trabalhando em São Paulo com espaço. Qual é a diferença daquela Aline de alguns anos atrás para a Aline de hoje? Olha, a diferença é quem eu sou. Não é o que eu tenho, mas é quem eu sou dentro, porque eu precisei ser para ter, então eu precisei passar por tudo isso e sempre escutando Eduardo Salazar, sempre escutando as mentalidades de Enron, e isso faz toda a diferença, leitura, desenvolvimento pessoal. Então, aquela Aline lá sempre teve muita, até hoje, essa daqui também, teve muita vontade, né? Muita raça, acreditar. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa muito é acreditar, né? Então, o Guto ontem até falou, são 3 Ds. Um é o desejo ardente, né? Então, isso a gente sempre teve, o desejo ardente, né? A outro é você estar disposto, você está... É disposto que ele falou? Ah, acho que foi isso. Disposto a Meu fazer amigo mudança. Alexandre Lázaro e Lilian, seja bem-vindo à nossa live. Lilian tá Amados, acordando amigos cedo, queridos. hein? Apaixonada por eles. Sou apaixonada por eles. Eles têm Desejo tudo a ver. ardente, Desejo ardente. disposta. Não era disposição que ele falou, mas era, bom, enfim. Mas é essa coisa de você desejar e você estar disposta a fazer o que precisa fazer, né? E outra coisa é a disciplina. Então, eu criei uma disciplina, principalmente na minha visualização, nas minhas metas, na minha mentalidade. Então, voltando, a Aline de lá estava buscando, mas ainda não conseguia se conectar tanto, né? A Aline de hoje consegue olhar uma coisa e não reclamar, pensar o que isso está querendo dizer para mim. A Aline de hoje vê a dificuldade, respira e fala. O que eu posso fazer para transformar isso, né? Então, acho que a mente hoje, ela tá me ajudando mais a desenvolver o que eu preciso, né? Então, a minha mente está mais controlada. Eu estou conseguindo hoje não me deixar levar pelas circunstâncias mais. Então, esse momento agora do Guest teve um monte de coisa que aconteceu, muitas coisas mesmo. E o pensamento era, não vai dar. Desiste. Para, tá fraco, a equipe é pequena ainda, né? Tal, vai. Então, a mente ficava, né? E aí eu falava assim, eu consigo, eu mereço, né? Eu acredito, já tá feito, isso é real. Eu tô vivendo, eu tô vendo colocarem meu PIN. Ontem a Nazaré colocou um PIN, não era o meu, né? Porque o meu ainda não chegou, mas pegaram emprestado lá de uns guetes, a Nazaré colocou e eu já tinha vivido aquela cena, né? A hora que eu recebi as flores e cheirei, eu já tinha vivido aquela cena, né? Então, eu já vivi essa cena.
Então, hoje, quando eu olhava e falava assim, Lilian, já é isso aqui. Eu falei, eu já estou começando a querer pôr os milionários, agora eu já vou imprimir, já vou fazer. Não deu tempo ainda, mas eu já pus no meu celular o de Get Plus, mas eu quero imprimir o de milionário aqui, porque eu já visualizo isso. A Lilian tem no canal dela o filme dos sonhos. Se vocês quiserem entrar lá, Lilian Milagres, tem o filme dos sonhos, e lá ela fala sobre alguns desejos que a gente tem do pessoal da Herbalife, do PIN, da casa, do carro, do escritório, da conta no banco. Então, ela faz uma meditação guiada, uma visualização guiada. Então, isso a gente já visualiza. Então, ó, eu tenho aqui a minha moeda. Você conhece essa? Não sei se você tá, você devia estar lá em Orlando, né? Tenho. Eu tenho aqui, o Galdino me deu isso aqui no último final de semana de liderança para eu pôr na minha mesa, tá aqui, né? Então, todos os dias, além de ter os que eu fico transitando dos meus desejos aqui, eu tenho aqui na minha parede também, vou ter que trocar, que já é o Get. Aqui no meu computador já é o Get. Agora vai tudo para o milionário, já vou mandar imprimir, porque isso para mim é a primeira coisa que faz diferença da Aline lá de trás para a Aline de agora. Metas claras e atrás de cada meta o que eu preciso fazer para que ela aconteça. Né? Porque a gente às vezes tem uma meta, mas não tem uma ação. Então a gente entra, por exemplo, aqui, ó. Eu escrevi 10 pessoas no Chile, tá vendo? Sim. Ano passado a gente foi sozinho. Ano passado, nessa época, Wellington, a gente estava com 6 supervisores na equipe. 6, entre ortimes, né? Também tem 2 ortimes. 6. E sozinho lá na extravagância. E eu falei assim: chega de ser sozinho, porque a gente já tinha ido no final de semana de liderança sozinho também. Falei, chega. E a gente colocou a meta de 10. E aí o Nuno, eu encontrei com o Nuno falou assim: 10, Aline? Você quer ser get e vai me falar que vai levar 10? Você tem que ter 30 pelo menos. Eu falei, eita, pega. Aí eu coloquei 30. Aí eu falei, ó, Nuno, eu coloquei 30 lá, mas eu tô levando, acho que vai dar 10, viu? Então, Aline, assim, vamos. Galerinha, 7 horas e 29 minutos, 120 pessoas na live. Mete o dedo aí no aviãozinho que nós temos hoje a mais nova Get da Herbalife do Brasil, Aline Soares e o Guto Frois. E a gente daqui para frente agora vamos falar sobre. A Aline já esteve aqui na live falando como equipe mundial. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém aqui que vem aqui como equipe mundial, depois está aqui como Get. Alguém que vem como Get está milionário. E se aguarde, hein? Tem milionário chegando na área aí. Mês que vem vai ter milionário novo aqui falando na nossa live. Aline, vamos falar daqui para frente agora. E a maioria das pessoas que estão nessa sala aqui, eu imagino que nessa live são equipes mundiais. Que momento que vocês decidiram que iam se qualificar, Get, e quais foram os primeiros passos para que alguém aqui possa falar assim, vou começar com esses passos? Ah, deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes. Eu vi que você mandou o negócio da Lili aí, depois você copia lá o linkzinho e manda para mim no Instagram, no meu WhatsApp, que eu vou colocar no canal do Telegram da mensagem da Lilian guiada. tá bom, pode deixar. Chama Filme dos Sonhos. Mando sim. Então, a grandes eventos, né? Grandes eventos. Não que você precise de um grande evento, mas os grandes eventos fazem isso com a gente, fazem a gente tomar algumas decisões. E a gente teve um final de semana de liderança o ano passado, em janeiro do ano passado, foi em Campinas, e a gente sozinho de novo, eu e o Guto, né? A gente chegou e falou assim: chega disso, né? De estar sozinho, chega, tudo bem, eu tenho que trabalhar fora, eu ainda trabalhava fora, né? Então. Naquele momento, a gente falou assim, Guto, a gente já abriu mão de tanta coisa para fazer Herbalife. A gente já, né, foi em tanto lugar, a gente já fez tanto treinamento, a gente já pegou ônibus lotado, a gente fez aquelas bagunças gostosas lá no começo. Falei assim, já fez tanta coisa, a gente já pagou o preço e a gente parou. Por que a gente parou de falar com as pessoas sobre o negócio? Aí o que aconteceu? Eu abri o meu espaço com 6 meses aqui em São Paulo, comprei um espaço que já estava em andamento, abençoado, como eu falei. É, A partir daí, eu fiquei em espaço de trabalho. Eu falei assim: olha o sacrifício que a gente está fazendo e por que a gente parou de fazer Herbalife? Vamos rever. Tá certo o jeito que a gente está fazendo Herbalife? Não tá, porque a gente ficou 2 anos praticamente sem cadastrar ninguém, Wellington. Sem ter um consultor novo, sem fazer um supervisor.
Eu falei assim, tá errado, porque eu gosto de espaço, então eu estava aqui era como se fosse o meu escritório de psicologia. Então eu percebi que muita gente no espaço acaba sendo acolhido, o anfitrião, tá? Tô falando do anfitrião. E ele acaba achando que aquilo ali é a terapia dele. E era o que eu sentia. Ah, isso aqui é minha terapia. Eu amo isso, é o que eu amo, é o meu propósito estar aqui. Tá, mas para que a gente está aqui? Não é para transformar a vida das pessoas? Será que não tem ninguém aqui dentro que precisa de uma renda extra, ou que precisa de negócio, ou que tem alguém precisando? E aí eu ficava só dando nutrição. Isso é incrível, os produtos na vida das pessoas é incrível, é maravilhoso, mas tinha mais. E aí foi onde eu falei assim, Guto, tem alguma coisa errada. A gente vai voltar a fazer o recrutamento. Por que a gente parou de fazer recrutamento se Herbalife é produto e recrutamento, cliente e recrutamento? E aí foi aonde a gente começou a falar um pouco mais de negócio. Foi mais discreto? Foi. Mas a gente começou a falar de negócio. Comecei a fazer lives, comecei a participar. Eu tinha parado de participar das HOMs do Alexandre, o Alexandre todo dia, Aline, vamos voltar, vamos voltar. E eu falei assim, não, eu preciso estar lá, nem que eu esteja sozinha, porque eu preciso voltar a pegar essa energia. Então, eu voltei a participar dos treinamentos online, voltei a participar muito mais, o final de semana, os STS mesmo, que eu, até nessa época, nesse primeiro ano que eu estava meio para baixo, eu ia no STS, eu me sentia mal, eu tinha engordado um pouquinho, então, a gente tem, né, gente, essas fases, eu tinha engordado 8 quilos, então eu estava me sentindo muito mal. Eu fui no final de semana de liderança aqui que eu chorava porque eu tava me sentindo gorda. Olha só, não consegui nem prestar atenção no que o cara falou. Mas assim, e era um processo meu, né? E aí eu me permiti passar por isso. Mas nesse final de semana de liderança a gente tomou atitude, começou a falar de novo de negócio discretamente para algumas pessoas e começou a participar de novo das HMs online, começou a nos envolver 100% com o sistema daqui. Então a gente virou cotista do sistema, que a gente não era. Então a gente virou cotista do sistema. E a gente começou a ir, vamos, sozinho, sozinho, sozinho. Dali a pouco ia um. Pois é, outro. Quando a gente foi para Bogotá, sozinho de novo, eu falei, não pode, a gente está falando pouco. Quando a gente voltou de Bogotá, eu falei pro Guto, eu falei, Guto, agora Bogotá vai ser, aqui tem que ser o basta, né? Porque a gente tem o EVS online, né? Todos os dias, 8 horas da manhã, a gente tem das 8 às 9, o grupo da Lilian da Lucimar. E a gente está lendo o livro do Jim Rohn, aquele Passo para a Felicidade e Prosperidade, né? E lá ele falou assim, a gente fica assim, ai, mas por que eu tô faz 8 anos na Herbalife, Wellington? 8 anos. Eu acredito que nos meus 2 primeiros anos eu aprendi muito. Aprendi coisas novas, aprendi a executava. Depois, eu acho que eu entrei naquilo que o Jim Rohn fala no livro dele. Perguntaram para ele assim, perguntaram, né, ele perguntou: Ah, já tenho 8 anos de experiência, 10 anos de experiência nessa empresa, e é isso mesmo. E aí Jim Rohn respondeu assim: o Jim Rohn não, o mentor dele, você não tem 10 anos de experiência, você tem um ano repetido por 10 vezes. Então, o que você aprendeu no seu primeiro ano, você ficou repetindo e não evoluiu dali. Então, eu me senti assim, sabe? Depois eu entendi o que aconteceu comigo. Lendo de novo, porque eu já tinha lido esse livro lá atrás e a gente estava lendo de novo agora. E eu senti, eu falei, cara, eu fiz 2 anos e fiquei repetindo. E aí, em Bogotá, lá em Campinas, em janeiro, a gente decidiu, começou algumas transformações que foram muito importantes. Essa parte de visualização, eu peguei firme para fazer. Mas em Bogotá, a gente realmente decidiu pôr o pé no acelerador. E ali, quando a gente começou a falar HUM1A1, pasta de apresentação, eu tinha muita segurança. Eu falei, eu só vou ter segurança depois que eu começar Eu a vou pedir você praticar. para falar sobre isso aqui, tá, Aline? Agora, desse passo a passo que vocês fizeram. Bem-vinda, Lucimar Rezende. A nossa live está cheia de poderosos aqui hoje, viu? Me fala uma coisa, então, o que vocês pegaram e fizeram de Bogotá para cá? O que vocês fizeram intensamente nos últimos 6 meses? Então, a gente começou a falar com gente no espaço, a gente retomou as nossas listas, porque a gente sempre falava assim, faço lista, mas não faz nada. A lista que você acha que faz é a do celular que tá ali. A gente começou a escrever isso. A Lilian mandou um outro vídeo, que depois eu te mando também, que é do Eric Warren, que fala assim, como cadastrar 20 pessoas em 30 dias. Não sei se você conhece esse vídeo, mas é Conheço. muito bom. A gente assistiu ele, eu e o Guto tomamos a decisão de começar a falar com gente, falar com gente. A gente começou a falar com gente dentro do espaço. Dentro do espaço saiu
duas linhas, né, que desenvolveram, desceram linhas. E hoje são duas pessoas importantes também no meu time aqui, que saíram dentro do meu espaço, Aline, já que você está estavam aqui falando dentro. disso, me fala uma coisa. Já que você está falando desse caso, me conta como que foi o passo a passo desses dois recrutamentos aí. Você tinha gente lá dentro do espaço, você Clientes, falou o que com eles? clientes no espaço que eu comecei a. Já era um cliente ali, eu falei, gente, ó, vocês vão ver uma outra linha e um outro Guto agora. Primeiro eu já fiz a afirmação pública que as coisas iam mudar. Porque na minha cabeça eu já tinha isso como garantia. Então eu já falei assim, ó, vocês vão ver uma outra linha aqui no espaço, gente. É o seguinte. A gente está crescendo, a gente vai abrir espaços aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. E eu quero saber se vocês conhecem alguém que tem interesse. Alguém que vocês podem me indicar que estão precisando aí, estão querendo, estão pensando em mudar de vida, mudar de carreira, fazer uma transição de carreira, uma renda extra, porque agora a gente vai pôr o pé no acelerador, a gente vai ajudar essas pessoas. Vocês conhecem alguém? Uma pegou e falou assim: Aline, acho que já deu. Ela é uma engenheira, estava dando um ano de. Como é que a gente fala? Sabático. É, isso, sabático. E aí ela falou assim: eu acho que eu quero abrir um espaço. E aí a gente, bora. Quando? Vem cá, senta. Ela fazia um ano que estava aqui, eu não tinha apresentado plano de marketing ainda para ela, porque ela disse que já sabia, já tinha sido supervisora lá atrás da Herbalife. Enfim, voltou e falou: vamos. E já veio, já trouxe duas amigas, já fez três. Então a pessoa, né, veio, mas antes, uma amiga dentro do espaço. E aí, olha só como a gente atrai. A minha cabeça à noite antes de dormir. Senhor, quem vai ser o meu supervisor dessa semana? Senhor, amanhã vai entrar meu supervisor aqui. Então, a minha oração à noite, a minha visualização à noite, o Guto pegar na minha mão, porque o Guto começou uma fase muito intensa de oração também. E de propósito para isso, o Guto mudou muito também a mentalidade dele. E ele pegava na minha mão e falava: Deus, amanhã vai entrar um supervisor novo aqui dentro do espaço. Então a gente acordava assim, ó, cadê o supervisor? Cadê o supervisor? Deve estar na internet, deve estar onde que tá. E aí começou a vir e a gente nessa, olha só, nessa força, chegou uma amiga minha, que era também cliente do espaço, tinha emagrecido já com os produtos, uma professora aqui do São Paulo, eu moro aqui no Morumbi, do lado do Morumbi, do estádio, e ela dava aula de ginástica lá, e ela chegou e falou assim: amiga, eu fui demitida. Chegou, ela Aí você veio, ela falou, foi oba! demitida e veio para o espaço. Ela falou: você é a primeira pessoa que sabe, fui demitida. Falei: o quê? Ela: fui demitida, amiga, e agora? Aí eu falei assim: vem fazer Herbalife com a gente. Falei: oxi, tá na hora. Foi a melhor época da sua vida, vem cá. Também não tinha apresentado, já estava comigo há muito tempo, a gente é comadre, batizei, nunca tinha falado de negócio para ela. Ela via e tal, mas sabe assim, aquela coisa de dedos, mesma coisa, desceu linha, já tem supervisor abaixo, fechou uma supervisora agora que contou pro Guete a pontuação dessa supervisora dela também, tava toda animada. Então, assim, duas pessoas que eram amigas, eu já considerava amigas, que eu não tinha falado de negócio para elas. Olha que incrível, né? Essas duas que são minhas primeiras linhas aqui também, estão trabalhando forte, vão para as duas vão para o Chile. Então, assim, nisso a galera de Campo Grande também animada lá, a Débora de Campo Grande, uma líder maravilhosa que a gente tem lá, um Mortime, ela e o Sidney, já também começaram esse movimento, porque aí é aquela coisa, se a gente começa, a gente inspira. Então, se os nossos downline estão meio desanimadinhos, eles dá um chacoalhão, né? Então, tudo começou a girar. E foi incrível, porque essa energia, deixa eu te falar o que aconteceu. Olha, isso eu tenho que falar. É uma energia, gente. É uma energia que você emana, é frequência. Para quem gosta de estudar física quântica, isso se chama frequência. Você emana aquela frequência, você vai atrair as coisas que você tá jogando. E eu, que sou cristã, sei que isso vem de Deus, né? Sim. Então, são duas coisas que para mim combinam. Elas não batem, elas combinam. E aí eu estava aqui no espaço e o Guto fez a oração à noite. Deus, amanhã o senhor vai mandar uma supervisora para dentro do espaço. Chegou uma moça aqui. A moça chegou, ela veio um dia eu não estava, tinha viajado, e ela, ai, a Aline tá aí, não sei o que, tomou um shake aqui e tal, com a moça que estava atendendo no espaço. No outro dia ela voltou, eu tava. Aí, oi, prazer. Ela, eu vim aqui um dia, eu falei, que legal, e tal. E aí ela, eu trabalhei com a Herbalife lá atrás e tal, que bacana e tal. Mas sabe o que eu vim para te falar? Eu falei, o quê?
Aí ela, meu, tomando shake, né? Tratando igual cliente. Ela falou assim: eu vim pra te falar que faz 3 meses que eu tô com um espaço alugado, que eu quero abrir um espaço da Herbalife. Mas eu ainda não me inscrevi na Herbalife, que eu quero que seja com Ah, você. uau! As Eu, orações de Guto são eu poderosas, hein? queria muito que ela tivesse aqui nessa live, que eu vou falar dela, a Mona. Queria muito que ela tivesse. Se a Lilian tiver aí, conseguir mandar um aviãozinho pra ela. Porque ela chegou desse jeito, Wellington. Eu olhei assim, ela falou assim: Aline, eu até conversei com uma pessoa, mas hoje de manhã, ontem de manhã, você postou um vídeo que você estava falando algo de Deus. No seu vídeo, você estava falando um versículo e falou alguma palavra assim. E Deus me falou assim: quem que você quer para te guiar? Essa ou essa? Ela tinha dito que tinha falado com uma pessoa, mas porque ela ficava vendo várias pessoas que tinham espaço. Porque ela já tinha sido da Herbalife Sim. antes, mas a equipe dela se desmanchou, enfim. E aí ela falou assim: e eu já tô te acompanhando há muito tempo. Eu vim aqui esses dias no teu espaço e você tá falando no vídeo que você tá ampliando o negócio e tal. Então eu já tô, você tava no meu radar. E hoje e ontem foi a confirmação. Então eu vim aqui te falar que a gente vai abrir um espaço lá em Itapevi, que é uma cidade aqui bem do ladinho de São Paulo. Isso. E eu quero que seja com você. E essa moça veio e fez a supervisão dela. A Lilian estava aqui até, a gente nem acreditava. Quando foi naquela semana, ela falou: ó, tem um amigo meu na mesma situação, ele está comprando um espaço e ele quer ser da minha linha. E aí ela veio e trouxe esse amigo dela. Então, assim, muito é do nosso trabalho. Claro, porque eu tô postando, ela viu eu postando, ela viu eu falando de negócio, ela viu eu falando de expansão, a energia que eu tô atraindo, né? E aí vai acontecer isso também, gente. Mas não dependa só disso, claro, porque eu fiz o trabalho, eu postei, eu fiz um vídeo, eu chamei, eu mandei para as pessoas, né? Eu tô no movimento, mas com certeza você vai ter gente aparecendo por isso. E aí começou, pessoas que eu nem imaginei dentro do meu espaço falarem, olha e tal, como que funciona, né? Porque a gente rodou, começou a girar, a gente não deixou de estar no sistema, aí a gente trabalha, vem gente para o espaço, a gente é reconhecido como top, as pessoas veem isso. Elas começam a ver. Quem já gosta de Herbalife se identifica e as outras começam a perguntar. E a gente começou a cutucar. A gente começou a cutucar quem você conhece, quem você conhece. E assim a gente começou a expandir. E hoje a gente fecha agora esse mês com 28 supervisores, né? Então, de 6 para Bogotá para 28 no Chile. Então, isso é Deus na nossa vida em primeiro lugar. Os nossos líderes, Alexandre e a Lilian, o tempo inteiro não desistiram da gente. Eu sou muito, muito grata e muito feliz porque eu tenho pessoas, a gente na Herbalife, né, gente? Eu acredito que você tem pessoas para se inspirar. E eu tenho. Então, eles são muita inspiração para mim, porque mais do que eles poderiam ter desistido, né? E tudo que passaram e estão ali firme. E a gente com tão pouca coisa que tem para enfrentar, né? Que para a gente é grande, mas é isso. Então, o nosso momento foi falar de pessoas, colocar na HUM, fazer apresentações um a um, chamar Alexandre. Às vezes eu tinha. Alexandre, pelo amor de Deus, Alexandre 100% ali à disposição. Eu sei que você sempre vai ter alguém à disposição para te ajudar, alguém da sua linha descendente. Às vezes um crossline que pode te ajudar. Então, a gente tá nesse momento e eu preciso acelerar. Tô com a live com você aqui, mas já tem uma HM marcada agora para de manhã, porque eu preciso trabalhar essa semana, porque eu vou passar uma semana fora, então você. Galera, esse negócio da Aline é tão incrível que ela postou na rede social dela aí ontem, antes de ontem, um vídeo falando de recrutamento. Eu mandei um vídeo particular para ela, assim, Aline, você pode me mandar aquele vídeo seu onde você está com a blusa vermelha falando de recrutamento? Porque eu vou criar para mim um igual ao seu, vou copiar o seu. Então, ou seja, uma postagem na internet, galera, pode chamar e abrir os olhos de muita gente. Aline, vamos falar um negócio aqui. Tá bom, cadastrei essas pessoas aí. Você deu um exemplo de 3 pessoas aí, né? Sim. Da engenheira, da educadora física, da outra que tinha um espaço alugado já pronto para montar espaço. Como é que você está desenvolvendo essas pessoas até elas chegarem a supervisor primeiro? Olha só, essas pessoas, elas caem numa esteira muito inteligente que a Lilian e o Alexandre trabalharam há algum tempo, que
toda terça, quarta e quinta, a gente tem H1Ms online. Sim, pode estar chovendo, pode cair internet, pode. A gente tem toda terça, quarta e quinta, terça, quarta. Isso já tem anos. O Alexandre, na pandemia, trabalhou o sistema dele online e não parou mais. Virou o Alexandre um foguete, gente. E ele criou esse sistema. E depois eles vieram, a Lilian Alexandre, a Lucimário, Geraldo, Galdino, com os 5 passos do novo consultor. Toda segunda-feira à noite, a gente tem os 5 passos do novo consultor, onde a gente pega todas essas pessoas que a gente cadastrou nessa semana e joga nos 5 passos. Nessa Quais são segunda-feira. Nos 5 passos a eles? gente fala. Primeiro passo é uso dos produtos, né? A importância de usar corretamente. A gente fala um pouquinho também, não adianta usar o produto corretamente e continuar comendo errado outras coisas. Então a gente fala muito da importância do cuidado com a alimentação, que é o primeiro passo para você ter sucesso na Herbalife. Depois a gente vai falar, não lembro da ordem, tá? Mas depois a gente vai falar de lista quente, de como crescer na Herbalife. Depois a gente vai falar da supervisão, da importância de se tornar supervisão, dos descontos da supervisão, da como se faz para tornar supervisão. Depois a gente fala de mentalidade, e aí a gente fala também de, nessa lista quente, de gerar conexão. Eu não lembro exatamente os passos, tá, gente? Mas a gente fala das coisas principais que a pessoa precisa fazer. Aí do sistema, perdão, a parte de mentalidade e de sistema também, da importância do sistema, do nosso próprio sistema, porque a gente também tem um STS online no começo de cada mês, né? Além do STS presencial. Então, nesses 5 passos, ele ajusta, ele alinha o novo consultor e ele traz para perto do patrocinador, né? Porque às vezes o patrocinador não tem tanta intimidade para falar tudo isso. Ó, a Lilian vai colocar aí o primeiro uso dos produtos, o segundo, acho que é a lista, enfim, tem esses 5 passos, eles conectam. E depois dos 5 passos, na segunda, a gente tem um workshop para supervisores. Então a gente sempre fala assim, ó. É, até aqui vocês nos acompanharam, agora daqui para frente é só supervisores. Então, quem sabe você na próxima segunda-feira pode participar desse workshop para supervisores. Mas agora você nos deixa, trabalha com o teu patrocinador para você fechar a sua supervisão. Então, a gente deixa aquele gostinho, aí a gente dá 5 minutinhos ali e continua algum workshop, falando de espaço, falando de T90, falando de alguma promoção, enfim. Cada vez tem um tema diferente, às vezes tem algum convidado, né? Olha lá, ó, uso dos produtos, entendendo os descontos para virar supervisor, trabalho de lista quente, o que é o sistema de desenvolvimento pessoal. Tá? Esses são os passos a Lilian colocou aí. É isso. Só que. E depois tem o workshop para supervisores. E aí a pessoa fica com aquele gostinho, né? Quero ser supervisora, quero ser supervisora. Ai, peraí, gente, que eu vou tirar minha blusa que deu uma esquentada. Estou aqui em São Paulo, né? São Paulo é assim. Aline, Amanheceu aquele frio, agora eu tô Aline, esquentada. a Lili acorda cedo normalmente ou só hoje por causa da live? Não, eu levo meu filho pra escola, Não, já não, tô. não. A Lilian, A Lilian. Lília, não, ela acorda. Ela tá indo daqui a pouco pro EVS Online, oito Tá, se horas, né? A Lilian gente tem EVS Online. acorda cedo, Lilian, já anota aí que nós vamos fazer uma live agora na quinta-feira, agora depois, daqui a 3 dias nós vamos fazer uma live, tá? Lilian Rezende, já se prepare que você está sendo convidada ao vivo para fazer a live quinta-feira. Se ela não Depois, estiver no Chile já, não, né? já, não, quinta agora, nós vamos estar na semana que Mas no vem. Chile tem internet Tem, também, tem internet. né, Wellington? Internet. Eu tenho até ver como nós vamos fazer a live na semana que vem lá. Aline, tá bom. A pessoa qualificou a supervisor. Isso. Beleza? Qual é o próximo? Porque não adianta nada você ter feito esse monte de supervisor e eles não geraram volume, não geraram royalties que você não qualificaria para Get. Sim. Qual é o processo para fazer com que o supervisor, já que qualificou o supervisor, agora ele ser produtivo, ser ativo aí, ou equipe mundial? A gente ainda tem um trabalho muito particular com cada um. A gente vê a ferramenta, por exemplo. Lilian já aceitou já. Uhul! Se prepare para a live de quinta-feira, pré-extravaganza. Gente, ela falou que vai falar da visualização. Olha aqui, é real. Olha isso, que lindo. Ó, vou deixar pertinho, não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas isso aqui é o palco do Chile. Muito Ó, bem. visualizo desde o ano passado isso aqui. Me fale como Tá. construir royalties. Então, eu ainda tô, por exemplo, essas duas pessoas que você falou do espaço, eu vou dar o trabalho das duas. Uma decidiu abrir espaço.
Então ela tá abrindo espaço, oriento ela a abrir, como fazer as coisas. Esses dias eu falei para ela assim, vamos fazer um desafio 50 mais no seu espaço. Vamos fazer assim, 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 vamos atrás de patrocínio. Nananana. Fizemos desafio, ela bateu acho que 38 lá no espaço dela, tava toda animada, bateu um monte. Então assim, é o perfil de cada pessoa. A outra, ela tá vendendo T90 igual uma doida. Então, vamos fazer festa shake lá para vender para aquela. Ela fez uma supervisora agora, a gente já vai marcar agora para essa semana duas festas shake na casa dela, porque ela tem dois tipos de comunidade. Então, a gente vai fazer. Então, a gente vai no particular. Porém, estou indo agora para o Chile, quero ver, porque a gente vai já começar a criar nossos grupos de foco. A nossa ideia, minha do Guto, a gente não tem ainda. A gente construiu isso sem ter grupo de foco, porque a gente tá trabalhando separadamente. Mas conforme vai crescendo, a ideia nossa é trabalhar grupo de foco também, né? Então, o que ajuda muito é o EVS online, porque a gente também tem no final do nosso EVS uma parte de mentalidade, onde a gente fala bastante de desenvolvimento pessoal, lê. Então, isso é bem importante para o nosso grupo, mas ainda está sendo um trabalho formiguinha com cada um, Elton. Então, assim, por exemplo, tem uma agora que quer abrir espaço, tá toda animada, a gente está organizando a vida dela, eu estou ajudando ela, né, a organizar a vida para que esse momento de espaço seja liberado. Então, é isso que a gente está fazendo ainda com cada uma, conversando bastante. Mas, assim, eu vou te falar que o Get, ele foi um presente mesmo, porque a gente trabalhou, a gente visualizou e no último dia era um ligando, outro ligando, a equipe, assim, foi um trabalho, o Get não foi meu, o Get foi do Alexandre, da Lilian e da minha equipe. Então, foi uma coisa muito linda mesmo, a minha gratidão enorme, porque todo mundo se juntou, foi um momento, assim, maravilhoso Aline, mesmo. tá faltando 6 minutos, mas eu quero fazer algumas perguntas ainda. Lembra aqui primeiro, quantos supervisores vocês tinham, né, que foram para Bogotá? Não foi ninguém. Mas quanto é que vocês tinham na extravaganza do ano passado e quantos vocês têm hoje? A gente tinha 6 supervisores e a gente vai fechar esse mês com 28. Até agora, Galera, né? gente, 22 supervisores em um ano para quem era equipe mundial, não tem como. Chega a Get. É o jogo dos números, É. tá? E Aline, aí, só falando um pouquinho daquilo que o Jim Rohn falou sobre um ano repetido 7, então eu acredito que eu tive o meu primeiro e o segundo ano, depois eu repeti isso até o janeiro do ano passado. Em janeiro do ano passado, a gente fez o nosso segundo ano de Herbalife, digamos assim, né? Então, realmente, esse ano a gente aprendeu. Agora eu quero ir para o meu terceiro, só que no meu terceiro eu preciso aprender mais. Então, eu vou aprender mais, eu vou estudar. Eu falei, Guto, eu vou estudar isso aqui, eu vou devorar isso aqui. Então, o Guto também está bem animado para aprender mais para a gente chegar no próximo nível. Aline, então acho que eu tô trazendo isso para minha vida, viu? E sabia que tem casos de pessoas que chegam, por exemplo, vamos imaginar, tá fazendo um curso de engenharia, aí tá no terceiro período ou quarto período já. Aí ele muda de cidade, muda de escola, ele não entra no quarto período lá. Às vezes ele volta pro primeiro, porque as matérias não combinam. Aconteceu Então tem gente aqui que comigo. tá. Tem gente aqui que É retrocedeu, isso. inclusive. Mas nunca é tarde para começar, não é Não, verdade? nunca é tarde. Se a gente estiver disposto a ser ensinável, né? E ter humildade também. Eu abri o Get o ano passado. Eu abri o Wellington em outubro, o Get. Né? Em outubro? Eu abri o Get em outubro ou novembro, não lembro. Mas a gente abriu assim e ai, né? Mas eu acho que a mente, né? A mente não estava pronta ainda. Porque eu ainda tinha que trabalhar com o ego, a gente tem muito isso, né? De às vezes a gente achar, ai meu Deus, né? Não vou fazer isso, não é assim. A Lilian falou: você precisa aprender a negociar, você precisa aprender a pedir ajuda para sua equipe, você, né? Então, assim, a gente vai sendo tratada. Então, foi um tratamento, como se eu tivesse, assim, realmente num processo. Então, e por isso que eu falo que a mente, o desenvolvimento pessoal. Acho que foi assim, é o nome do jogo para mim, para esse Get. Falar nisso, deixa eu fazer um pedido pro grupo da Aline e do Guto que estão aqui. Fechar a qualificação em maio. Agora, mais importante que fechar é continuar o ritmo. Então, eu vou pedir para você que é do grupo da Aline e do Guto que esse mês de junho agora, você coloque uma meta de fazer 10% só a mais do que você fez no mês passado. Só isso, 10% a mais. Se você fez 4.400, você fez 2.200, quem fez 5.500,
Vamos criar essa meta no grupo da Aline e do Guto, que você não tem ideia como que eles vão fortalecer e vocês mais ainda. Aline, Isso. importância do sistema. Ó, falei em sistema, ontem eu tive em 100%. Aracaju. Ganhei um livro em Aracaju ontem, ó. Eu já tinha ouvido falar desse livro 200 vezes do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Eu tenho mais de 500 livros e eu nunca tinha lido nem ganhado esse livro. Então, obrigado a galerinha de Aracaju, ó. Me deram um livrozinho aqui, ó, com dedicatório e tudo mais. Vou começar a ler esse livro agora também. Especialista em pessoas do Thiago Brunet. Qual a importância, Aline, do sistema? Olha ali, olha, parabéns pela conquista STS. Uhul! Olha esse Ó, sistema essa aqui. faixa aí vai, né? Essa faixa vai lá para Bogotá, pro Tem que Chile, não vai? ir, tem que ir, já me falaram. Essa vai pro Aline, eu vou estar lá na frente te aplaudindo lá no seu reconhecimento. Pode Mas, ó, contar comigo lá, viu? esse sistema aqui fez toda a diferença. Se tem alguém aqui do sistema, eu quero dizer assim, o como eu sou grata. Não pela festa de ontem, mas pelo ensinamento desse 1 ano e meio que eu estive de coração aberto dentro do sistema. Gente, o sistema é a nossa pedra preciosa, não tem jeito. O sistema é a nossa base, o sistema é onde a gente recebe informação. O sistema, ele foi fundamental. Eu não te falei que a partir de janeiro do ano passado a gente levou a sério, começou a ser cotista do sistema, porque a gente entendeu que o sistema é nosso. O sistema não é do presidente, o sistema é seu. E eu entendi isso. E foi aí que a gente desatou também, porque a gente se comprometeu com a Herbalife. Então, eu tenho muita gratidão pelo sistema aqui. Eu cheguei em São Paulo há 3 anos. Eu fui muito bem recebida. Eu não tenho ninguém. Todo mundo perguntava assim: quem que vai pôr o PIN em você? Eu falei, gente. Se possível for, eu gostaria, porque dos presidentes que estavam ali, todos os presidentes são muito queridos por mim. Mas a Nazaré, eu gosto muito dela, a gente já tem um relacionamento um pouquinho maior. O Nuno me ajudou no nosso primeiro mês de Get, eles, né, foram lá, ele apresentou um negócio numa festa shake pra gente. Então eu falei assim: não, mas a sua equipe, quem que é? Eu falei: não tem ninguém na minha equipe. É Mark Hughes, Mark Hughes. Mike Hughes, não pode. Não, e a Carlotinha também não pôde estar no sistema, né? Porque a Carlota frequenta esse sistema, mas ela tava com os desafios pessoais, não pôde estar no sistema. Então eu falei assim: não, quem for, é que o Noan, que foi o VIP, eu não conhecia o Noan, ele é maravilhoso, gente, não conhecia, ele é muito divertido, muito querido, a gente gostou muito do treinamento dele. Mas assim, aí foi a NASA. E, então eu sou muito grata. O sistema aqui nos acolheu assim, nossa, a gente tem pessoas mais chegadas que irmão aqui, sabe? Perdão. Então, o sistema é fundamental. Não tem como, gente. Você Aline, pode até ganhar dinheiro dentro do espaço sem estar no sistema, mas você ter a sua rede de apoio, de crescimento, de transformação, você tem que estar no sistema. Aline, vamos comemorar muito Vamos! lá no Chile, Santiago. Eu já chego lá em Santiago falar nisso terça-feira. Segunda-feira que vem já estou em Santiago. Aline, para finalizar, como é que vocês veem os próximos 10 anos do negócio Herbalife de vocês? Deus do céu, é presidente, não tem como. A Herbalife está crescendo muito. E assim, sabe como eu sei que a Herbalife está crescendo? Teve uma outra supervisora nossa também, que ela chegou aqui, sentou e falou: eu sou apaixonado por Herbalife. Meu irmão foi a equipe mundial antes da pandemia. Ele também é apaixonado por Herbalife, mas aí ele acabou indo para outro lado. E eu bati a shake no espaço com ele. E eu amo Herbalife. E eu quero comprar os produtos. Eu sentei, apresentei negócio para ela. Ela comprou 500 pontos, quis ser consultora. Aí no outro mês ela falou: quer saber? Eu vou fechar logo minha supervisão, porque eu tô com uma ideia de cadastrar meu irmão. E a gente sabe que a Herbalife vai crescer porque a gente tá vendo todo mundo voltar. Todo mundo voltar, Wellington. Muita gente antiga voltar. Então, assim, a gente tá aqui. Essas pessoas muitas vezes perderam seus patrocinadores, não tem mais ligação com a Herbalife. Então, e a gente tá vendo as pessoas procurando por longevidade, estilo de vida, cada vez mais. Então, gente, os números da Herbalife são incríveis. Quem embarcar agora, colocar o pé no acelerador, é Get, é milionário, é presidente. A gente não vai tirar o pé do acelerador. Aline, já estou animado. Gente, eu me entusiasmo fácil. Com o vídeo da Aline no dia desse, eu me entusiasmei. Agora, mais ainda. E sabe o que é legal? Todo mundo que está aqui nessa live hoje pode, daqui a um ano, estar com a vida totalmente mudada. Aline, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente.
e vamos estar comemorando junto lá no Chile. Obrigadão. Com certeza. Obrigada, gente. Beijo Fica no com coração Deus. do Parabéns Gratidão. para você e para Guto aí. Tchau, tchau. Obrigada.